sangue no olho, voltamos aqui para continuarmos o nosso conteúdo de divisão celular. E vamos agora embarcar sobre mitose. Vamos falar agora sobre a mitose e futuramente falaremos da meiose. Então, só para relembrar e para reforçar, antes de iniciarmos, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Desce o dedo nesse like aí, curte mesmo, curte com gosto, compartilha, vamos disseminar o conhecimento para todos. Vamos lá. Lembrando que a mitose ela é uma célula-mãe que gera duas células filhas idênticas geneticamente. A mitose é uma divisão do tipo equacional, porque ela mantém a mesma quantidade de DNA. E ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então isto é uma introdução acerca da mitose, beleza? Lembre-se, ela é do tipo equacional, ela mantém a mesma quantidade de DNA. As suas células filhas criadas são idênticas geneticamente, beleza? Mas galera, antes de continuarmos, eu quero falar de uma fase que está presente antes das divisões celulares. Fase esta que se chama... Só um momentinho, voltei, bonito. Fase esta que se chama intérfase. A intérfase ela é a fase que precede a divisão celular. Ou seja, ela vem antes da divisão celular. Então, olha só, antes de ocorrer a mitose, antes de ocorrer a meiose, nós temos a intérfase. E é esta a fase, esta preparação que vai acontecer para ocorrer a divisão celular. Então, vejamos só. Antes de ocorrer a mitose propriamente dita, eu vou ter a intérfase. E a intérfase ela vai preparar a célula para a divisão celular. Então vejamos, você foi lá, está andando de bicicleta, você cai, você se machuca. O que acontece? Você tem que regenerar tecidos para você tampar aquela lesão e recuperar a sua pele que você perdeu no momento que você caiu. Neste momento, o seu organismo vai bater um rádio lá no seu cérebro. Fala, cérebro, aconteceu um acidente aqui. Esse maluco acabou de cair, ele acabou de perder tecido. Nós precisamos repor o tecido dele. Com isto, o cérebro já manda um rádio para quem? Para a intérfase. Intérfase, começa a preparar a galera aí, começa a preparar a célula, porque essa galera vai ter que se dividir, vão ter que fazer mitose. Vocês terão que criar novos tecidos. Então, com isso, a intérfase fala celular, se prepara, você vai fazer divisão celular. E com isso a célula entra na intérfase. E olha só, a intérfase ela é dividida em 3 fases: G1, S e G2. São essas 3 fases que vão preparar a célula para a divisão celular. Então vamos começar. Fase G1. Ela prepara para a duplicação do DNA. Então é nesse momento, galera, na fase G1 da intérfase, que a célula vai aumentar de tamanho, que a célula vai preparar para duplicar o seu material genético e ela vai fazer também uma checagem. Com isso, ela vai para a fase S. Se você perceber, na fase S eu coloquei em vermelho. Por que eu coloquei a fase S destacado de vermelho? Porque é a fase mais importante. É aqui que ocorre a duplicação do material genético. É aqui que vai ocorrer a duplicação do DNA. Então, olha só, a fase G1 prepara a célula para a duplicação do DNA. A célula aumenta de tamanho, faz uma checagem. Chega na fase S, ocorre a duplicação do material genético. E logo após ele vai para a fase G2, aonde a célula vai produzir bastante energia, bastante ATP. Por quê? Para fazer uma divisão celular vai haver gasto energético. Então ali a célula começa a produzir bastante energia. E, presta atenção, vai ocorrer um ponto de checagem. É ali que vai ver se a célula conseguiu fazer o quê? A duplicação do seu DNA. Vai ver se ocorreu tudo normalmente. Então, essa é a intérfase. É a fase que prepara a célula, composta de 3 fases: G1, S e G2. G1 prepara para a duplicação do material genético. Fase S, mais importante, ocorre a duplicação do material genético. Fase G2, a célula produz bastante energia e ocorre um ponto de checagem. Agora um detalhe muito importante. Já ouviram falar do câncer, né? Do câncer. O câncer é uma célula modificada, né? Onde sofreu uma mutação, onde sofreu um problema no seu material genético, e ela começa a se duplicar, ela começa a fazer mitose, toma conta daquele órgão, e aquele órgão acaba ficando adoecido e a pessoa vai a óbito. Então isso é o câncer. O câncer é uma célula que tem algum defeito no material genético, começa a se
se multiplicar, a fazer divisões celulares, toma conta daquele órgão, aquele órgão fica completamente preenchido por essas células cancerígenas e leva o organismo a óbito. Por que ocorre o ponto de checagem na fase G2? É justamente para ver se não tem nenhuma célula com defeito. Porque se ocorrer um defeito aqui, na duplicação do DNA, e essa célula passar e começar a se multiplicar, vai gerar um grande problema no organismo. Então, olha só, ocorre a duplicação do DNA e depois na intérfase ocorre o ponto de checagem, para ver se está tudo bem com a célula. Viu que está tudo bem? Aí sim, nós vamos para a mitose propriamente dita. Tranquilo? Então, ó, só para reforçar, a intérfase é a fase que antecede a divisão celular. Após a intérfase, nós vamos entrar na divisão celular. Ou seja, no caso aqui, é a mitose que nós estamos estudando. Tranquilo? Então, vejamos só, galera. Para você ver, tudo isso que está de azul aqui, ó, tudo isso que está de azul é intérfase. Tudo que está de azul é intérfase. Então, olha só, a intérfase ela tem um processo maior do que a própria divisão celular. E o que está de vermelhinho aí, ó, é a mitose. Então, olha só, G1, aconteceu ali a síntese proteica, a célula aumentou de tamanho. Na fase S, a mais importante, houve a duplicação do material genético. E na fase G2, houve lá o aumento de energia, o ponto de checagem e aonde vai iniciar-se a mitose. Então, nós iremos iniciar a mitose aí nesse ponto vermelho. Então vamos iniciar a nossa mitose. Lembrando que a mitose ela passa por 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aquele exemplo clássico que todo mundo usa. Professor, como é que eu faço para poder decorar a fase das divisões, as fases da mitose, as fases da divisão celular? É só você lembrar daquela garota Ana. Ana estava na praia, você foi dar um passeio na praia e você avistou-a. Então você chegou nela e falou: nossa, te achei linda, belos olhos, você tem um sorriso encantador. Me passa o seu número para depois eu te ligar. Com isso, ela te achou um cara atraente e tudo, falou: não, pegue meu WhatsApp, e com isso você pega o número dela. O que você acabou de fazer? Você prometeu que iria ligar para a Ana. Então se liga: prometo a Ana telefonar. De prófase, prometo, metáfase, a Ana, anáfase, telefonar, telófase. Prometa a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Entendeu como esquecer? Prometa a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Caso você tenha realmente pego o telefone de alguma Ana, ligue, não decepcione a garota. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar pela nossa prófase. O que é a prófase, professor? A prófase é onde os cromossomos começam a se condensar. Tem como a gente